Minha nora disse que eu não era bem-vinda no casamento do meu próprio filho. Tentou me impedir de entrar na cerimônia, mas o que aconteceu quando finalmente atravessei aquelas portas deixou todos em silêncio absoluto. Aquele dia, que deveria ser de celebração, se transformou no momento em que segredos escondidos por anos vieram à tona, e a verdade sobre quem realmente era aquela família perfeita foi exposta diante de 200 convidados. O que descobri naquele altar mudou não apenas o casamento, mas o destino de todos os envolvidos. Meu nome é Eva, tenho 68 anos e passei 35 deles atuando como advogada em Curitiba. Já vi de tudo nessa profissão: fraudes, mentiras, famílias destruídas por ganância. Mas nunca imaginei que um dia precisaria usar essas habilidades contra minha própria família. Ou melhor, contra quem tentava destruir minha família. Tudo começou numa terça-feira comum. Eu estava regando minhas orquídeas quando a vizinha, Dona Cecília, apareceu na cerca com aquele ar de quem tem fofoca fresca. Eva, é verdade que seu Rodrigo vai casar no sábado? Que festa bonita vai ser, não é? Senti meu estômago gelar. Como assim, Cecília? Ela piscou confusa. Ora, a mãe da noiva comentou no mercado que o casamento seria no Panorâmico, aquele buffet chique perto do Jardim Botânico. Você não sabia? Não, eu não sabia. Meu único filho ia se casar em 4 dias e ninguém havia me contado. Agradeci a Cecília e entrei em casa. Minhas mãos tremiam, mas não de fraqueza. Era raiva pura. Peguei o telefone e disquei para o Rodrigo. Ele atendeu no 5º toque, a voz estranhamente distante. Oi, mãe. Rodrigo, é verdade que você vai se casar no sábado? Silêncio constrangedor do outro lado. Mãe, eu ia te contar, é que... Ia contar quando? Depois da lua de mel? Não é assim. É que a Melissa queria algo intimista, sabe? Só família próxima. Família próxima, repeti, sentindo cada palavra como um tapa. E eu não me encaixo nessa categoria? Antes que ele respondesse, ouvi uma voz feminina ao fundo. Quem é? A voz estava mais perto agora. Rodrigo, me dá esse telefone. O que ouvi em seguida definiria tudo o que aconteceria depois. Eva, sou eu, Melissa. Olha, vou ser direta com você. Achamos melhor você não ir ao casamento. É um evento íntimo e sua presença causaria desconforto. Espero que compreenda. O sangue gelou nas minhas veias, não de medo ou tristeza. Era algo diferente. Era o modo como meu cérebro de advogada se ativava quando identificava uma ameaça. Desconforto para quem, exatamente? Perguntei, mantendo a voz calma. Para todos. Você já não faz parte da vida do Rodrigo há algum tempo. Melhor aceitar isso. Eu não fazia parte da vida do meu filho? Aquele garoto que criei sozinha depois que o pai morreu? Que eu sustentei, eduquei, formei? Mas eu não ia implorar. Não ia choramingar. Não ia dar a ela o gostinho de me ver fragilizada. Estarei lá, Melissa, e vocês vão querer que eu esteja. Houve uma pausa. Ela deve ter sentido algo na minha voz porque o tom dela mudou. Ficou menos arrogante e mais defensivo. Você não vai estragar nosso dia. Não vou estragar. Vou apenas garantir que seja memorável. Desliguei antes que ela respondesse. Fiquei sentada na sala por alguns minutos processando. Meu filho havia me excluído do próprio casamento, mas havia algo mais nessa história. Rodrigo sempre foi próximo de mim. Nos últimos 6 meses, porém, ele havia esfriado. Visitas canceladas, telefonemas raros, desculpas vagas. Eu havia atribuído isso ao relacionamento novo, ao encantamento inicial. Mas agora percebia. Não era encantamento. Era afastamento sistemático, calculado. Fui até meu escritório, onde ainda guardava alguns contatos profissionais. Liguei para Mário, um investigador particular com quem trabalhei em diversos casos. Mário, preciso de um favor. E preciso em 3 dias. Quando expliquei a situação, ele ficou em silêncio por um momento. Eva, você tem certeza? Investigar a noiva do seu próprio filho? Tenho. Algo está errado. Muito errado. E eu não vou deixar meu filho se casar com alguém que o está manipulando sem antes saber a verdade. Mas antes de continuar,
verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Mário me ligou na manhã seguinte. A voz dele estava estranha, um misto de surpresa e preocupação. Eva, você precisa sentar. O que encontrei é complicado. Complicado era apelido. Melissa Carvalho, a noiva do meu filho, havia apresentado certidão de nascimento e documentos que pareciam legítimos. Mas Mário, com seus anos de experiência, notou inconsistências. Pequenas falhas na numeração, carimbos que não batiam com o padrão da época. Ela falsificou os documentos? Perguntei. Não só ela. O pai dela, Paulo Carvalho, empresário aqui de Curitiba, dono de uma construtora. Mas Eva, quando fui mais fundo, descobri algo surreal. Ele fez uma pausa dramática. Paulo Carvalho já foi casado, e oficialmente ainda é. A esposa se chama Beatriz. Ela está viva, mora em Florianópolis e nunca assinou divórcio nenhum. Senti a ficha cair lentamente. Então, Melissa, não pode se casar legalmente. Qualquer casamento seria nulo. Mas tem mais. Beatriz está procurando o Paulo há 14 anos. Ele desapareceu levando a filha e boa parte do dinheiro da empresa que era do casal. Pedi o contato de Beatriz. Mário hesitou. Eva, você vai entrar numa guerra feia. Eu já estou nela, só não sabia ainda. Liguei para Beatriz na mesma tarde. Quando ela atendeu, expliquei quem eu era e o que havia descoberto. Do outro lado da linha, ouvi um choro contido. Minha filha, ela sussurrou. Eu sabia que ele a estava envenenando contra mim, mas não consegui encontrá-los. Ele mudou de nome, mudou de cidade. Contei sobre o casamento, sobre como Melissa havia me excluído, sobre as mentiras. Beatriz ficou em silêncio por longos segundos. Ela não sabe o que está fazendo, disse finalmente. Paulo a criou acreditando que eu abandonei as duas, que sou louca, perigosa. Melissa tinha apenas 12 anos quando ele me tirou dela. Isso foi há 14 anos. Mas depois o tom de Beatriz mudou. Mas ela já é adulta. Tem 26 anos. Se está mentindo sobre documentos, se está me apagando da existência dela, então está fazendo escolhas conscientes. Concordei. Compaixão não significava ingenuidade. Beatriz, eu tenho um plano, mas preciso de você aqui, em Curitiba, no sábado. Expliquei tudo, cada detalhe, cada movimento. Beatriz ouviu tudo em silêncio, e quando terminei, ela simplesmente disse: eu vou. Por mim, pela verdade, e pela sua família também. Vou pegar o primeiro ônibus amanhã de manhã. Naquela mesma noite de quarta-feira, preparei um dossiê completo com todas as evidências que Mário havia reunido. Na quinta de manhã, antes mesmo de Beatriz chegar, fui pessoalmente até a Delegacia Central de Curitiba e protocolei uma denúncia formal contra Paulo Carvalho por falsificação de documentos, apropriação indébita e bigamia. Apresentei todas as provas ao delegado responsável. Doutora Eva, disse ele, reconhecendo meu nome dos tempos de advocacia. Essas são acusações graves. A senhora tem certeza? Absoluta. E amanhã, no casamento, tudo virá à tona publicamente. Sugiro que tenham oficiais de prontidão no local. Vou expor tudo diante de 200 testemunhas. Ele acenou, analisando os documentos. Vamos enviar uma equipe à paisana. Se tudo que está aqui se confirmar, faremos as prisões no local. Na quinta-feira à noite, Beatriz chegou a Curitiba. Nos encontramos diretamente no hotel onde ela se hospedou e passamos a noite toda repassando cada detalhe do plano. Na sexta-feira pela manhã, nos encontramos novamente num café discreto no centro para revisar tudo uma última vez. Ela era uma mulher elegante, cabelos grisalhos bem cortados, roupas simples, mas refinadas. Não parecia alguém que havia sido destruída. Parecia alguém que havia sobrevivido. Obrigada por me encontrar, disse ela, segurando minha mão. Você não imagina quantas noites eu passei me perguntando se minha filha estava bem. Ela fez escolhas ruins, respondi. Mas talvez ainda haja tempo para ela acordar.
Mostrei a Beatriz os documentos que Mário havia conseguido. Provas da falsificação, cópias da certidão de casamento original dela com Paulo, que nunca foi dissolvido. Registros financeiros mostrando o desvio de dinheiro. Como conseguiu tudo isso tão rápido? Perguntou Beatriz, impressionada. Sorri. 35 anos de advocacia. Você aprende quem ligar, como pedir, onde procurar. Naquela noite, repassamos o plano mais uma vez. Beatriz estava nervosa, mas determinada. Você tem certeza que quer fazer isso num casamento? Perguntou ela. É tão público. Exatamente por isso. Paulo e Melissa contam com o silêncio, com a discrição, com o medo de escândalo. Mas se há algo que aprendi na advocacia é que mentirosos odeiam plateias. No sábado de manhã, me arrumei com cuidado. Vesti meu melhor vestido, aquele que usava em julgamentos importantes. Prendi o cabelo num coque impecável. Coloquei os brincos de pérola que meu marido me deu décadas atrás. E peguei minha pasta de couro preta, a mesma que carreguei por 35 anos em tribunais, agora carregando as certidões, documentos bancários e provas que mudariam aquele dia para sempre. Olhei meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta não era uma mãe desesperada, implorando por migalhas de atenção do filho. Era uma advogada indo para o tribunal. E eu nunca perdi um caso quando a verdade estava do meu lado. O buffet panorâmico era realmente deslumbrante. Grandes janelas envidraçadas ofereciam vista para o jardim botânico, lustres de cristal pendiam do teto. Arranjos florais exuberantes decoravam cada mesa. Dinheiro de Paulo por todo lado. Cheguei às 3 da tarde, meia hora antes da cerimônia. Beatriz estava no carro ao meu lado, respirando fundo. Pronta? Perguntei. Não, mas vamos assim mesmo. Descemos e caminhamos até a entrada principal. 2 seguranças com pranchetas verificavam nomes. Nome, por favor, disse um deles, educado. Eva Martins, mãe do noivo. Ele conferiu a lista, franziu a testa, conferiu novamente. Senhora, seu nome não está aqui. Eu sei, mas vou entrar mesmo assim. Antes que ele pudesse responder, Melissa surgiu do nada. Ela estava impecável no vestido de noiva, mas o rosto estava tenso, irritado. O que você está fazendo aqui? Mantive a voz baixa, calma. Vim ao casamento do meu filho. Tenho esse direito. Direito? Você não foi convidada. Essa é uma cerimônia privada. Privada, repeti, olhando em volta. 200 pessoas, bem privada. Convidados começavam a reparar na cena. Melissa percebeu e baixou o tom, mas o veneno continuava lá. A senhora está fazendo um escândalo. Vai estragar meu dia. Seu dia, disse Beatriz, falando pela primeira vez. Melissa virou-se assustada. Seus olhos percorreram Beatriz da cabeça aos pés, e por uma fração de segundo vi algo naquele olhar. Reconhecimento? Medo? Quem é você? Perguntou Melissa, a voz subitamente trêmula. Alguém que você deveria conhecer, respondi por Beatriz. Mas vamos deixar as apresentações para daqui a pouco, não é? Afinal, seria uma pena estragar a surpresa. Melissa olhou de mim para Beatriz, claramente tentando processar. Então, o instinto dela deve ter gritado perigo, porque ela se virou para os seguranças. Não deixem essas mulheres entrarem. Mas eu já esperava isso. Sorri calmamente e disse alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Que interessante. A noiva está impedindo a mãe do noivo de entrar no próprio casamento do filho. Alguém poderia chamar o Rodrigo, por favor? Tenho certeza que ele gostaria de opinar sobre isso. Funcionou. Murmúrios se espalharam. Alguns convidados pegaram os celulares. Em segundos, Rodrigo apareceu, a gravata levemente torta, o rosto vermelho. Mãe, o que você está fazendo aqui? Olhei para meu filho, aquele homem de 32 anos que parecia tão perdido, tão manipulado. Rodrigo, eu sou sua mãe. Vim ao seu casamento. A pergunta é, por que sua noiva está tentando me impedir de entrar? Ele olhou para Melissa, que sussurrou algo urgente no ouvido dele. Rodrigo hesitou, claramente dividido. Mãe,
Talvez seja melhor você... Melhor eu o quê? Ir embora? Desaparecer da sua vida? É isso que você quer? Ele não respondeu. Apenas abaixou os olhos, e naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não meu coração. Isso já havia se quebrado antes. Foi minha última ilusão de que meu filho, no fundo, ainda era aquele garoto que me abraçava e dizia que eu era sua heroína. Tudo bem, Rodrigo, disse, mantendo a voz firme. Você fez sua escolha. Agora vai ter que viver com as consequências. Virei-me para sair. Beatriz me acompanhou. Mas então ouvi a voz de uma mulher mais velha. Eva? Eva Martins? Reconheci imediatamente. Doutora Carmen, juíza aposentada com quem trabalhei em diversos casos. Ela estava entre os convidados. Carmen, cumprimentei voltando. O que está acontecendo aqui? Por que não te deixam entrar? Melissa interveio rapidamente. É um mal-entendido, doutora Carmen. A senhora Eva não foi convidada por motivos pessoais. Carmen me olhou incrédula. Motivos pessoais? Eva, você é a mãe do noivo. Sim, concordei. Mas aparentemente não sou mais bem-vinda na vida do meu próprio filho. Carmen se virou para Melissa com uma expressão que eu conhecia bem. Era a expressão que ela usava no tribunal quando alguém a desrespeitava. Menina, eu não sei que tipo de família você vem, mas na minha, mãe, é sagrado. Se Eva Martins não entrar nesse casamento, eu também não fico. Outros convidados começaram a concordar. A situação estava saindo do controle de Melissa. Paulo Carvalho apareceu então, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, terno caro. Qual é o problema aqui? Ele olhou para mim, depois para Beatriz, e travou completamente. O rosto dele empalideceu. Ficou branco como papel. Beatriz sorriu. Um sorriso triste, mas firme. Olá, Paulo. Faz tempo. Paulo tentou disfarçar o choque, mas era tarde demais. Melissa percebeu a reação do pai e franziu a testa. Pai? Quem é essa mulher? Antes que Paulo respondesse, interferi. Já que estamos todos aqui, por que não fazemos as apresentações dentro? Afinal, seria uma pena perder a cerimônia. Carmen cruzou os braços. Eva tem razão. Ou deixam ela entrar, ou esse casamento vai começar com metade dos convidados do lado de fora. Melissa e Paulo trocaram olhares desesperados. Finalmente, Melissa acenou com a cabeça de forma brusca, derrotada. Deixem elas entrarem. Beatriz e eu atravessamos o saguão de entrada sob os olhares curiosos de 200 pessoas. Escolhemos lugares estratégicos, terceira fileira, corredor central, onde todos poderiam nos ver perfeitamente. A cerimônia começou com meia hora de atraso. Melissa entrou ao som de um quarteto de cordas, toda sorrisos para os fotógrafos, mas eu via o nervosismo nos olhos dela. Paulo a acompanhava até o altar, mas suas mãos tremiam visivelmente. Rodrigo estava lá, parado, olhando para a noiva se aproximar. Ele não olhou para mim uma única vez. O juiz de paz, um senhor de 60 anos, iniciou o discurso tradicional sobre amor, compromisso e família. Cada palavra me soava irônica. Casamento é união de famílias, não apenas de duas pessoas, dizia ele. É construção de laços que vão além do casal. Laços. Que piada. Melissa havia sistematicamente destruído os laços entre mim e meu filho. O juiz continuou. Se alguém presente souber de algum impedimento legal para este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio era absoluto. Era minha deixa. Me levantei calmamente. O salão inteiro se virou para mim. O juiz piscou, surpreso. A senhora tem algo a declarar? Tenho. Há um impedimento legal, sim. Melissa ficou lívida. Rodrigo finalmente me olhou, chocado. Mãe, o que você está fazendo? Ignorei a pergunta e me dirigi ao juiz. Doutor, sou Eva Martins, advogada aposentada, e tenho evidências de que esta cerimônia não pode prosseguir, porque envolve falsificação de documentos e bigamia. O caos foi instantâneo. Convidados se levantaram. Paulo tentou sair discretamente, mas os seguranças do próprio buffet,
que eu havia alertado previamente sobre uma possível situação legal delicada e que poderiam precisar intervir, bloquearam as saídas discretamente. Rodrigo olhava ao redor completamente perdido. Bigamia? Repetiu o juiz. A senhora está fazendo uma acusação muito séria. Estou, e tenho provas. Fiz um sinal para Beatriz, que se levantou. Meu nome é Beatriz Carvalho, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. E sou legalmente casada com Paulo Carvalho há 28 anos. Nunca assinei divórcio, nunca fui contactada sobre divórcio, e essa é minha filha, Melissa. O silêncio que se seguiu era sepulcral. Melissa olhava de Beatriz para o pai, processando lentamente. O quê? Não, meu pai é divorciado. Minha mãe, você não é... Sou sua mãe, Melissa. A mulher que te carregou por 9 meses, que ficou acordada noites cuidando de você, que te ensinou a ler. Mas há 14 anos, seu pai me tirou você. Disse que ia viajar por uns dias e nunca mais voltou. Paulo tentou falar. Beatriz, isso é verdade, Paulo, cortei, abrindo minha pasta de couro. E tenho todos os documentos aqui. Certidão de casamento original, registros financeiros mostrando o desvio de dinheiro da empresa que era do casal, provas de que você falsificou documentos para criar uma nova identidade aqui em Curitiba. Retirei um envelope lacrado da pasta e o entreguei ao juiz, que o pegou com expressão grave e começou a examinar. Rodrigo se aproximou de mim, a voz trêmula. Mãe, você sabia disso esse tempo todo? Há 4 dias. Desde terça-feira, quando descobri por acaso que vocês iam se casar e que eu havia sido excluída. Foi quando comecei a investigar. E quanto mais eu cavava, mais podre ficava. Melissa finalmente reagiu, a voz aguda. Vocês estão mentindo. Meu pai me contou tudo. Ela, apontou para Beatriz, abandonou a gente. Era instável, perigosa. Beatriz deu um passo à frente. Eu nunca te abandonei. Seu pai me afastou de você porque eu descobri as fraudes dele. Descobri que ele estava desviando dinheiro da empresa. Quando ameacei denunciar, ele desapareceu levando você. Isso foi há 14 anos, Melissa. 14 anos que passei te procurando. Mentira! Gritou Melissa, mas sua voz estava falhando. Ela olhava para o pai procurando confirmação, apoio, qualquer coisa. E Paulo simplesmente desviou o olhar. Foi quando ela entendeu. Vi no rosto dela. Aquele momento terrível em que sua realidade inteira desmorona. Pai, sussurrou. Diz que não é verdade. Diz que ela está mentindo. Paulo não respondeu. E seu silêncio foi a confissão mais devastadora de todas. Melissa começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Era raiva, confusão, traição. Ela se virou para Beatriz. Se você é realmente minha mãe, por que não me procurou? Por que deixou anos passarem? Eu procurei! A voz de Beatriz finalmente quebrou. Procurei em cada cidade, cada escola, cada registro que consegui acessar. Seu pai mudou seu sobrenome, falsificou documentos, me cortou completamente da sua vida. Eu passei 14 anos te procurando, Melissa. 14 anos sem saber se você estava bem, se estava viva. Carmen, que havia permanecido sentada observando tudo, se levantou. Eva, esses documentos que você tem, são suficientes para processos criminais? Mais do que suficientes. Falsificação ideológica, bigamia, apropriação indébita, ocultação de menor. Paulo pode pegar anos de prisão. Foi quando Rodrigo finalmente entendeu a gravidade da situação. Ele olhou para Melissa. Você sabia? Sabia que seus documentos eram falsos? Melissa hesitou, e aquela hesitação foi resposta suficiente. Eu não tinha escolha, explodiu ela. Meu pai disse que era a única forma, que se eu contasse a verdade, perderíamos tudo. Então você sabia, repetiu Rodrigo, a voz baixa, devastada. Você sabia e ainda assim quis se casar comigo, ia me transformar em cúmplice de um crime. Não é assim, eu te amo. Amor? Rodrigo deu uma risada amarga. Você me manipulou. Afastou minha mãe de mim.
fez eu acreditar que ela era o problema. E agora descubro que tudo foi mentira. Que você e seu pai estavam usando minha família para... Para o quê? Legitimidade? Cobertura? Paulo finalmente falou, a voz desesperada. Rodrigo, você não entende. Eu estava tentando reconstruir minha vida. Dar uma vida melhor para minha filha. Roubando da sua esposa? Mentindo sobre divórcio? Falsificando documentos? Retruquei. Isso não é reconstruir vida, Paulo. É destruir a dos outros. Beatriz se aproximou de Melissa lentamente. Filha, eu sei que você foi criada acreditando numa versão distorcida de mim. Seu pai te contou mentiras. Mas você já é adulta, tem 26 anos, fez escolhas conscientes. Escolheu mentir, escolheu falsificar, escolheu afastar um filho da própria mãe. Melissa olhou para mim pela primeira vez com algo que não fosse desprezo. Era vergonha. Eu achei que você era o problema, disse ela baixinho. Meu pai dizia que você era controladora, que estava atrapalhando nosso relacionamento. Ele dizia que precisávamos afastar você para sermos felizes. E você acreditou, respondi. Sem me conhecer de verdade, sem me dar uma chance, você decidiu que eu era descartável. O juiz, que havia lido todos os documentos, bateu o martelo. Esta cerimônia não pode prosseguir. Os documentos apresentados pela noiva contêm irregularidades graves. Estou acionando as autoridades competentes. Como combinado com a delegacia 2 dias antes, 2 policiais que estavam à paisana entre os convidados se aproximaram. Eu os havia alertado previamente, fornecendo cópias de todas as evidências e até a localização exata de Paulo no altar. Paulo Carvalho? Disse um dos policiais. O senhor precisa nos acompanhar para prestar esclarecimentos sobre acusações de falsificação de documentos e apropriação indébita. Paulo tentou argumentar, mas era inútil. As algemas foram colocadas discretamente enquanto convidados filmavam tudo com celulares. O segundo policial se dirigiu a Melissa. Senhora Melissa Carvalho, a senhora também precisa vir conosco. É maior de idade e assinou documentos que sabia serem falsos. Isso a torna cúmplice. Melissa olhou ao redor desesperadamente, como se procurasse alguém para salvá-la. Seus olhos pousaram em Rodrigo. Rodrigo, por favor, não deixa eles me levarem. Você disse que me amava. Meu filho deu um passo atrás. Eu amava quem eu achava que você era. Mas essa pessoa nunca existiu? Existiu? Melissa foi escoltada para fora junto com o pai. 200 convidados assistiam em silêncio absoluto. Algumas mulheres choravam. Homens sussurravam incrédulos. Carmen estava ao meu lado, apertando minha mão. Eva, eu sinto muito que tenha chegado a isso. Eu também. Mas não podia deixar meu filho se casar baseado em mentiras, mesmo que ele me odeie por isso agora. Rodrigo se aproximou. O rosto dele estava vermelho, os olhos inchados. Mãe, eu não sei o que dizer. Olhei para meu filho. Aquele homem que eu amava mais que tudo, mas que havia me ferido profundamente. Rodrigo, você tem 32 anos. Não vou fingir que você foi manipulado como uma criança indefesa. Você fez escolhas. Escolheu acreditar nela em vez de em mim. Escolheu me afastar. Escolheu me excluir do seu próprio casamento. Eu sei. Eu fui um covarde. Foi, concordei sem suavizar. E agora você vai ter que decidir que tipo de homem quer ser daqui para frente. Ele acenou, enxugando os olhos. Você pode me perdoar? Um dia, talvez. Mas perdão não é esquecimento, Rodrigo, e confiança não se reconstrói da noite para o dia. Você me desrespeitou. Vai precisar provar que mudou. Eu vou, prometo. Beatriz se aproximou de nós, ainda abalada. Eva, obrigada, por me encontrar, por me dar a chance de ver minha filha novamente, mesmo que tenha sido assim. O que vai acontecer agora com Melissa? Perguntou Rodrigo. Depende, respondi. Se ela cooperar, reconhecer os erros, pode ter pena reduzida, mas vai responder por cumplicidade. Beatriz suspirou. Ela é minha filha. Não importa o que fez, vou ajudá-la, mas não vou protegê-la das consequências. Ela precisa aprender.
3 meses se passaram desde o casamento que não aconteceu. 3 meses intensos de depoimentos, audiências, advogados e processos. Paulo foi condenado a 6 anos de prisão por falsificação, apropriação indébita e bigamia. Perdeu todos os bens construídos com dinheiro desviado, que foram revertidos para Beatriz em decisão judicial. Melissa recebeu pena menor, 2 anos em regime semiaberto, por ter cooperado com as investigações e por ter sido, em parte, vítima das manipulações do pai durante anos. Mas a juíza foi clara. Ser manipulada não exime de responsabilidade quando se é adulto e consciente. Beatriz visitava a filha toda semana na prisão. Era doloroso, ela me contou, ver Melissa naquele lugar. Mas aos poucos, longe da influência de Paulo, Melissa começava a ver a realidade com mais clareza. Ela me pediu desculpas ontem. Beatriz me contou num café, semanas atrás. Chorou muito. Disse que passou anos odiando uma versão de mim que nunca existiu. É um começo, respondi, mas vocês têm um longo caminho pela frente. Eu sei, mas ela é minha filha. Não vou desistir dela. Quanto a Rodrigo, ele estava em terapia. Ligava para mim toda semana, mas eu mantinha uma distância educada. Aceitava os telefonemas, conversava sobre trivialidades, mas não fingia que estava tudo bem. Numa tarde de domingo, ele apareceu na minha casa. Não avisei. Simplesmente tocou a campainha. Oi, mãe. Rodrigo, cumprimentei, mas não o convidei para entrar imediatamente. Ele percebeu e engoliu seco. Eu sei que ainda estou em dívida com você. Sei que não mereço, mas... Você poderia tomar um café comigo? Quero te contar sobre a terapia. Hesitei. Parte de mim queria mandar ele embora, mas outra parte, a parte que ainda era mãe, cedeu. Tudo bem, vamos. Fomos a uma cafeteria perto de casa. Rodrigo pediu um cappuccino, eu um chá verde. A terapeuta me fez ver várias coisas, começou ele. Como eu deixei Melissa me afastar de você aos poucos. Como eu aceitei as mentiras dela porque era mais fácil do que confrontar. Como eu fui... covarde. Foi, concordei, sem amenizar. Ele acenou. Eu quero reconstruir nossa relação, mãe, mas entendo se você não quiser. Entendo se você precisar de tempo. Olhei para meu filho. Vi o menino que ele foi. Vi o homem que ele ainda podia se tornar. Rodrigo, eu te amo. Sempre vou te amar. Mas amor não significa aceitar desrespeito. Se quiser realmente reconstruir nossa relação, vai ter que ser diferente. Com respeito mútuo, com honestidade, e vai levar tempo. Eu sei, aceito isso. E outra coisa, não quero que você faça isso por culpa. Quero que você faça porque realmente valoriza ter uma mãe na sua vida. Se for só obrigação, melhor nem tentar. Ele segurou minha mão através da mesa. Não é obrigação. Eu sinto sua falta, mãe. De verdade. Apertei a mão dele de volta, mas não sorri. Então vamos devagar, um dia de cada vez. Semanas depois, Beatriz me convidou para jantar na casa dela. Ela havia alugado um apartamento aqui em Curitiba para ficar perto de Melissa. Preciso te mostrar uma coisa, disse ela, me entregando um envelope. Dentro havia uma carta. Era de Melissa. Dona Eva, sei que não tenho o direito de pedir seu perdão. O que fiz com a senhora foi imperdoável. Afastei a senhora do seu filho, julguei a senhora sem conhecê-la, tratei a senhora com desprezo. Tudo porque escolhi acreditar nas mentiras do meu pai. Não espero que me perdoe, mas quero que saiba que estou genuinamente arrependida. E que vou passar o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor do que fui. A senhora salvou minha mãe. Salvou a mim também, mesmo sem saber. Obrigada por não desistir da verdade. Melissa. Terminei de ler e devolvi a carta. O que você vai fazer? Perguntou Beatriz. Nada, por enquanto. Ela está cumprindo pena, está reconstruindo a relação com você. Isso é o que importa agora. Quanto a mim e ela, só o tempo dirá. Beatriz acenou. Você é uma mulher impressionante, Eva. Mais forte do que eu. Não sou mais forte, só sou mais velha e aprendi que não adianta implorar por respeito. Ou nos respeitam, ou seguimos em frente. Naquela noite, voltei para casa
e sentei na varanda. A mesma varanda onde tudo começou, quando Dona Cecília me contou sobre o casamento. Meu celular tocou. Era Rodrigo. Oi, mãe. Só ligando para saber se você jantou. Sorri. Eram pequenas coisas assim que estavam, lentamente, reconstruindo nossa relação. Jantei, sim. E você? Também. Fiz aquele macarrão que você me ensinou. Ficou bom. Conversamos por 15 minutos sobre coisas bobas, receitas, tempo, notícias, nada profundo. Mas era honesto. Quando desliguei, Beatriz me mandou uma mensagem. Obrigada por hoje, por tudo. Você me devolveu minha filha. Respondi. Você devolveu minha dignidade. Estamos quites. Olhei para o céu estrelado de Curitiba. Pensei em tudo que havia acontecido. Na dor, na traição, na revelação, na justiça, e percebi algo importante. Eu não havia vencido porque destruí meus inimigos. Havia vencido porque me recusei a ser destruída. Melissa e Paulo sofreram consequências naturais de suas escolhas. Não foi vingança minha. Foi apenas a vida cobrando honestidade. Rodrigo estava aprendendo lentamente o significado de respeito. Nossa relação ainda era frágil, mas estava sendo reconstruída sobre bases verdadeiras. E eu? Eu estava bem. Sozinha, talvez, mas inteira. Respeitada. Digna. Porque no final das contas, ser mãe não significa aceitar desrespeito. Ser forte não significa ser cruel. E às vezes, a maior vitória não é destruir quem te feriu. É simplesmente garantir que a verdade seja revelada. E a verdade sempre prevalece. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Até o próximo vídeo!